Seja bem-vindo a mais um podcast aqui da Universidade Moveleira. Para você que não me conhece, meu nome é Davidson Pujoni, sou diretor aqui da Universidade Moveleira. Carla Botelho. Bom, é um prazer estar com você aqui. Aproveite para seguir o nosso canal, se inscrever, porque nós vamos trazer um assunto de extrema importância para você que é empresário da indústria moveleira. Nós vamos falar sobre falta de mão de obra, escassez de mão de obra. E aí, Carla? Esse é um assunto que está ficando cada dia mais tenebroso para o empresário, né? Porque tanto se falou de escassez de mão de obra qualificada, que agora se fala de escassez de mão de obra, ou seja, o empresário diz que nem as pessoas, os currículos ruins estão chegando na indústria, né? A gente vê essa realidade hoje. Alguns empresários ainda recebem alguns currículos, mas quando chegam, eles não chegam qualificados e não ficam. No primeiro dia, no segundo dia, eles saem. Na sua visão, o que você acha? Vamos começar com você. Fala pra gente, Carla, na sua visão, a que se deve essa realidade hoje? Nós não podemos fechar os olhos para um elemento essencial hoje, que está associado ao número de CNPJs que vem sendo abertos no país, né? Realmente, hoje, a pessoa ela entende que ela tem muito mais oportunidades de trabalho, ela tem escolha do que se tinha antigamente. Esse é um primeiro elemento. Mas o segundo elemento que a gente tem visto em muitas empresas é uma questão associada à liderança. Os líderes não conseguem mais segurar as pessoas boas na empresa, porque não é só uma questão de não termos pessoas querendo trabalhar na indústria. Nós temos uma questão de pessoas antigas, 3, 4, 5, 10 anos saindo da indústria. Peraí, então isso aí é uma outra informação. Não é a questão só do jovem não querer trabalhar. Na verdade, nós não temos um problema de jovem na indústria. Sim, os líderes atuais não sabem lidar com os jovens. Sim, esse vai ser um problema futuro, mas ele ainda não é o maior problema. Porque quando você vai para frente da gestão, a entender rotatividade, a entender quem são as pessoas que estão saindo, não são jovens. São pessoas com 30, 40, 50 anos que muitas vezes não toleram mais o jeito de liderar com o que foi construído dentro da indústria. Você acha que ainda tem uma imagem de indústria, que a indústria é um lugar de arrogância, gritaria, um líder ali em cima, né? Aquela imagem do líder com chicote, e hoje o colaborador não quer mais saber disso. A gente vê vários cenários. A gente vê líder arrogante que grita, mas a gente vê líder arrogante que só não escuta. Porque muitas vezes o empresário acha meus líderes não são grosseiros, mas também não escutam. E por não escutar, não engajam, né? E por não engajar, as pessoas não se comprometem. E tem o líder que é bonzinho e pessoas que são... Um elemento fundamental, Davidson, para entender gestão pessoas de alta performance não trabalham ao lado de líderes bonzinhos, porque líderes bonzinhos não geram resultados de alta performance. Então, a indústria lá atrás, ela começou a perder pessoas de alta performance sem perceber. E aí ela vai ficando com uma gestão mediana. Toda empresa que você entra, as queixas são as mesmas. Não estou conseguindo produzir o suficiente, as pessoas trabalham muito e no final do dia o resultado não se traduz naquilo que precisava ser produzido. E falando de produção, mas isso serve para área comercial, isso serve para área financeira. Ou seja, não são pessoas de alta performance, não são pessoas que estão conseguindo entregar o seu melhor dentro de um prazo pré-estabelecido. E o elemento fundamental é que o líder ele é técnico, ele não aprendeu a desenvolver as pessoas para o processo, para o sucesso do negócio. Ele aprendeu simplesmente, oi, bom dia, tudo bem? Chega aí, vamos trabalhar. E cobrar. Esse é um fator crítico. Você vê isso até na sua área comercial, né? Que muitas vezes você vê gestores que eles estão ali ocupando cargos, mas não lideram. Eles estão ocupando o cargo que deveria ser de liderança e não é. Na verdade, os dois cenários que você trouxe aqui, eu enxergo na área comercial. Porque, por exemplo, tem um caso, eu vi um caso muito interessante. Havia uma equipe comercial de um líder, e esse líder era visto como arrogante. E haviam outros 3 líderes cuidando de outras regiões. Mas esse líder, todo mundo que fala dele ou fala mal ou fala bem. Ninguém fala mais ou menos. Ou a pessoa ama ou odeia. E ele, Carla, é visto como arrogante. Mas quando a gente puxa os resultados, são os melhores. Só pra você ter noção, tá?
um líder com eu vou chamar de visão arrogante porque eu não enxergo como arrogante. Eu enxergo como líder executor com foco em resultado. Mas a equipe enxergava ele como arrogante. Esse líder, eu vou trazer números fictícios aqui para não expor o meu cliente, mas ele tinha um resultado de 80% de alcance de uma determinada região, enquanto os líderes bonzinhos tinham um resultado de média de 40%. O primeiro elemento que a gente tem que entender é que não é o líder bonzinho, não é sobre ser bonzinho, é sobre ser correto. Líderes bonzinhos vão gerar resultados medianos. Isso a gente já cansou de ver, não só na empresa, mas em diversas literaturas, inclusive grandes literaturas de pesquisas com empresas que estão rompendo o mercado, que faturam bilhões. Não estou falando de casa de milhões, estou falando na casa dos bilhões. Então a gente já entendeu isso. Não é sobre ser bonzinho, não é sobre agradar todo mundo, não é sobre fazer gestão de benefício para que as pessoas amem ficar. É sobre você fazer gestão de pessoas para que elas se sintam em um ambiente em que elas podem performar e crescer. Então vamos eliminar esse primeiro conceito de ser bonzinho. Segundo conceito, tem o líder que muitas vezes ele é visto como referência. Só que se ele sair da empresa, a empresa em menos de uma semana está desestruturada, em 30 dias ela está perdendo dinheiro, em um ano ela já faliu. Porque ele construiu toda a performance da empresa em cima do desenvolvimento dele, da imagem dele. Lembra quando a gente fala dos 7 níveis de consciência? Os 7 níveis de consciência da liderança, né? O primeiro nível, ele é líder reativo, ele só reage. É aquele líder que se queixa, tudo que você diz para ele que vai melhorar, ele acha problema. No segundo nível tem o líder seguidor, ele tá ali na massa. Se todo mundo fizer, ele faz. Se ninguém fizer, ele não faz. Se todo mundo reclamar, ele reclama. Se ninguém reclamar, ele não reclama. E ele tem uma alta necessidade de agradar a todos. Não importa se ele é bonzinho ou se ele é malzinho. Se ele é bonzinho, ele quer fazer o bem para todo mundo. Se ele é malzinho, ele finge que faz o bem. Né? Mas no final das contas, ele quer agradar a todos. E aí tem aquele líder que está ali no rebento, né? Que a gente fala que tá despontando. Ele tem um desejo de fazer diferente, mas ele não tem disciplina, não tem organização, não tem método, não tem uma orientação. Então todo dia ele te diz que vai fazer e vai fazer. E tem aquele que desponta, que é o cara que vai para o quarto nível, que é a autenticidade. Ele literalmente, ele rompe a barreira, ele entende que ele tem que... muitas vezes ele tem que se indispor com as pessoas, ele tem que se posicionar. Para ele se posicionar, ele não vai agradar a todos, algumas pessoas vão embora, mas quem ficar, tá do lado dele, ele conquista, ele desenvolve, porque as pessoas percebem que ele tem direcionamento e que existe um ganho para os dois lados, ou seja, para os 3 lados. O ganho para o colaborador, o ganho para a indústria e o ganho para o líder, né? Que na verdade os 3 crescem juntos, a indústria, o colaborador. Só que esse líder, quando ele gera os resultados, ele vira ego. E esses são os líderes de resultados que a gente tem encontrado dentro das indústrias, nível 4, ou seja, ele está longe de chegar na maestria, que é o nível 7. Por quê? Ele construiu todo o alicerce da empresa em cima de um pilar, ele, o conhecimento dele. Então, esse é o problema que a gente está vivendo hoje na indústria, líderes com ego alto, líderes que geram resultados, se não gerasse as indústrias não seriam grandes como são. Só que são líderes que não conseguem desenvolver ninguém e que toda vez que você vai falar algo com eles, eles já sabem, eles já sabiam, inclusive o próprio colaborador. Quando vai dar uma sugestão, vai querer competir com ele, vai querer ensinar ele, que ele tem 10, 20 anos que ele está na empresa. Então, o elemento central que está em jogo, o primeiro, líderes disciplinados geram resultados, líderes focados em resultados geram resultados, mas o elemento que faz com que esse líder não continue crescendo e que a gente tem indústrias hoje dependentes de pessoas é o ego. Tá, então vamos lá. Você trouxe um ponto importante, porque se eu tenho um líder que tem um ego muito grande, ele vai impedir que outras pessoas performem. Exatamente. E aí nós temos um problema hoje que tanto se culpa a geração, mas quantas pessoas da idade desse líder também não estão se desenvolvendo? Vou falar uma coisa com você que eu falei em uma de nossas aulas. O líder que está no animalesco ali, no primeiro ponto, no reativo. Reativo, né? Nível 1 ali. É isso aí. O líder que está no reativo, ele tem um comportamento muito interessante. Porque ele age na arrogância e o ponto principal dele é a irritação. Ele se irrita muito fácil.
Por quê? E eu gosto de usar isso como exemplo. Esse líder, ele foi promovido por ser um bom profissional técnico. Exato. E aí, ele parece um elefante branco em cima de um pé de coco. Eu adoro esse exemplo. Ninguém sabe como ele foi parar ali, nem ele mesmo, mas ele só sabe que ele tá ali. Então, como ele não sabe como ele foi parar ali, ele tem que proteger aquilo ali. Porque dali ele tem visão, ele tá vendo tudo, ele faz o que ele quer, mas a qualquer momento alguém pode despontar, a diretoria perceber o quão essa pessoa tem valor, essa pessoa conhece de gente, de produção, e ele vai perder lugar. E aí o que ele faz? Ele começa a tratar novas ideias com arrogância. Ele começa a matar novas ideias e sugestões de melhoria. Por quê? Porque ele sabe que se alguém resolver os problemas que ele não resolve, ele perde o lugar dele. E o ego é o maior parceiro desse cara. Porque com o ego grande, ele sustenta o negócio dele ali e não deixa ninguém crescer. E esse líder, né, ele é muito perigoso porque ele pode tirar da empresa pessoas que podem se destacar. E aí a empresa ela não fica mediana, não. Ela fica pior do que mediana. Porque é aquela indústria que está sofrendo financeiramente, está sofrendo na produção, está sofrendo no comercial, está sofrendo em todas as áreas. Aí você para pensar. Você tem indústria faturando 3, 4 milhões, 7 milhões, 10 milhões por mês. E toda a produção está na mão de uma pessoa, de uma personalidade. Voltando à alusão do representante, do representante do elefante, é o elefante pendurado numa corda bamba. Se ela sai e esse cara representa e a produtividade cai 10, 15%, nós estamos falando da margem. Mais do que a margem, nós estamos falando de prejuízo já no que se trata de desenvolvimento da indústria. É isso aí. É isso aí. Então, uma empresa, fica aí uma lição, você que está assistindo, a gente já anota, uma empresa ela não pode depender de uma personalidade. Se você tem um líder na sua empresa, que toda a produção depende dele, que todos os processos estão nas mãos dele, se ele sair, ele leva os processos com ele, você não tem um negócio. É ele que tem o seu negócio. O prejuízo é seu e os benefícios são dele. Então, o líder que tem o ego e a empresa que depende desse líder não é um negócio sustentável. E o líder que tem esse ego, obviamente, ele vai se proteger, mas ele não está jogando pro seu negócio. Antes da gente falar dos outros 3 níveis, né? Porque quando ele está no 4º nível, ele já gera resultado, mas o ego impede ele de ir para o próximo nível, que é onde verdadeiramente a indústria começa a perceber desenvolvimento além da produtividade. Porque quando o cara está no 4º nível, muitas vezes a empresa se sustenta. Há trancos e barrancos, aquela correria que é produzir, né? Aquele sufoco que é fazer, mas ela se sustenta e ela continua gerando resultados. Só que ela se sustenta sempre com sacrifício. E o grande elemento é caminhar para o 5º e 6º nível, pelo menos. Mas antes da gente ir para os próximos níveis, vamos trazer uma coisa aqui que é fundamental para quem está nos assistindo hoje, que é esse entendimento de engajamento. O que é engajar? Quando o líder está em níveis mais baixos, que seria o nível 1, 2, 3 e 4, normalmente ele não engaja as pessoas. O estudo Gallup, que foi feito com mais de 1 milhão de executivos no mundo, provou que quando o colaborador entra na sua empresa, a primeira coisa que ele quer saber é o que ele ganha. E não é sobre salário, é o que eu ganho. O que eu ganho de trabalhar na empresa do Davidson ou na empresa da Carla? Os dois têm o mesmo salário. Eu vou para o mesmo cargo. Ou a empresa da Carla me paga um pouco a menos. Ah, mas é uma empresa que dizem que o clima lá é bom, dizem que tem ar-condicionado, a empresa é agradável, então eu vou para a empresa da Carla. Não, dizem que na empresa da Carla o clima não é bom, ela paga melhor, mas eu não vou para lá. Então, quando os dois salários são muito próximos ou iguais, principalmente, aí vem o que eu ganho. Então eu quero saber qual é a cultura que aquela empresa tem que me faz ir para lá. Quando ele acaba de entrar na empresa, agora ele quer saber o que ele dá. Meu primeiro dia de trabalho, o que eu vou fazer aqui? Será que o que eu sei fazer de melhor eu vou conseguir entregar para essa empresa? Então eu quero saber o que eu dou. Se o que eu tenho de carga, de conhecimento, de habilidades, de atitudes são suficientes para essa empresa. E quando o colaborador entra, ele quer saber o que ele dá, como é que o líder recebe ele?
Aqui, você vai trabalhar nessa máquina, que você vai sentar nesse computador, isso aqui que você tem que fazer. E aí, no dia seguinte, o colaborador chega com alguma ideia, ele fala, não precisa trazer ideia nenhuma da outra empresa, não, você tem que fazer isso aqui. E quando o líder escuta, ele escuta ouvindo por um lado e saindo pelo outro. Não, agora a gente não pode fazer essa implementação, não, agora a gente não pode fazer isso. Então, ele está sempre voltado, o líder está voltado para o ego dele e não centrado em entender as pessoas. E esse colaborador, e aí, o que acontece? Hoje, qual é uma das maiores queixas da indústria? Ela reclama da escassez de mão de obra. E ela reclama que quem está dentro também não desenvolve. As pessoas não contribuem, as pessoas não são protagonistas, as pessoas não... Eu tô rindo da caneta. É que eu tô com azar com caneta, só pra você entender. Antes da gente gravar aqui, eu consegui quebrar uma caneta na mão e tô quebrando a outra. Tá quase quebrando a próxima. Então, o empresário reclama que o colaborador não tem iniciativa, que ele não é protagonista, ele não toma atitude sem perguntar e nem às vezes perguntando. Sim. Que ele não tem interesse pela empresa, o interesse dele é só de dar às 5 horas da tarde para ele ir embora. Mas se a gente pensar numa escada, primeiro é o que eu ganho, depois é o que eu dou. Se eu quiser subir essa escada, eu preciso ter atendido a essa demanda para eu passar para o próximo degrau. Então eu preciso entender o que eu dou. E a gente tem visto cada vez mais os próprios especialistas falando quantas pessoas têm baixa autoestima. Então se ela não entendeu o que ela dá, como é que ela vai para o próximo nível, que é... Espera aí, você não vai falar o próximo nível ainda. Segura aí. Isso aqui que você falou, para mim, acontece em 99% das empresas. Exatamente. Porque todas as vezes que eu converso com um colaborador sobre o trabalho dele, todas as vezes que eu tive a oportunidade para conversar com um colaborador, eles dizem o seguinte: Davidson, eu tô vendo um monte de problema aqui, eu já cansei de falar e ninguém me ouve. Então, tem ego aí. Tem uma barragem aí, tem alguma barreira aí. Porque se o colaborador está na máquina o dia inteiro, ele está vendo um problema, ele enxergou a solução para aquele problema e ninguém ouve o que ele tem a dizer, então alguém não está interessado em resolver o problema da empresa. Tem um ruído aí no meio dessa comunicação. E isso desengaja. Porque o ser humano, ele quer trabalhar naquilo que ele se sente bem, que ele sente que dá resultado, que produz. A pessoa, ela entra na empresa, seja um líder, um colaborador, um empresário, ele vai para o negócio dele para gerar resultado, para receber ao menos um elogio no fim do dia. Parabéns, hoje nós conseguimos fazer o nosso setor render. E quando ele não tem isso, ele entende que ele não está entregando o que ele poderia entregar. E aí ele entra num elemento que é de baixa autoestima. E Maslow, na pirâmide de Maslow, ele explica que o primeiro elemento para atingir a estima é a segurança. Então, primeiro na pirâmide de Maslow tá lá, né? Necessidades fisiológicas. Mas as necessidades fisiológicas, elas são atendidas por um salário. Então, comer, beber, dormir, você tem um salário. E aí, acima das fisiológicas, vem o segundo elemento, que é segurança. A segurança, ela não é só a segurança de ter um teto, ter uma janela, porta trancada. É o sentimento de sentir-se seguro. Se essa pessoa, ela não entendeu o que ela dá dentro da empresa, ou seja, se aquilo que ela é, como a sua essência, é o que a empresa espera dela, ela está sempre com o sentimento de insegurança dentro dela. E se ela não atinge a segurança, ela não sobe mais um nível na pirâmide de Maslow, que é a estima, que está ligada à autoestima. Uhum. Se ela não atinge a estima, como eu vou te dar uma sugestão de operação comercial se eu não sinto que eu sou boa o suficiente? Como eu vou te dar uma sugestão de como você melhora o seu processo se eu sinto que nem o meu está sendo valorizado o suficiente? Que moral eu tenho para poder contribuir? E sabe o que acontece com muita gente? Pede demissão. Exatamente. Ou descobre que tem um outro lugar, que tem um líder que valoriza pessoas e vai para lá. E aí criou-se no mercado o sentimento de que as pessoas precisam ser valorizadas, que é mimimi. Não é sobre valorizar no sentido de tapinha nas costas, é no sentido de desenvolver.
É no sentido de fazer valer a pena aquele tempo de 9 horas que o colaborador está na empresa, que é muito mais tempo, ele chega a ficar 11 horas contando o tempo de almoço. É muito mais tempo do que ele fica em casa. Então é sobre fazer valer. Carla, isso responde o que você trouxe no início do podcast, porque quando você fala assim, olha, quando você traz, né, sobre a quantidade de CNPJ que foi aberta no Brasil, que CNPJ são esses? A maioria são MEIs. A maioria são MEIs. São colaboradores que olharam e falaram assim, não, eu não vou ficar aqui dependendo de uma situação que eu não consigo crescer, eu vou abrir o próprio negócio. E existe um dado muito importante, que a mesma quantidade de CNPJs que abrem é a mesma que fecha. A quantidade é a mesma. Por quê? Porque essas pessoas não estão prontas para isso, mas elas estão fugindo para essa solução porque não encontram a possibilidade de empreender dentro do negócio. Exatamente. E às vezes, vamos lá, a gente parte do princípio que tudo é responsabilidade do dono. Mas o dono às vezes não está enxergando isso. A partir do momento que ele enxerga, aí sim ele se torna responsável. Mas se toda liderança tivesse a mesma visão que às vezes o dono tem para o negócio dele, talvez isso não estaria acontecendo na frequência que a gente está vendo na indústria moveleira. O problema é, você tocou num ponto que a gente tem falado muito aqui com os empresários, né? Quando o empresário era ele quem lidava direto com as pessoas, ele tinha esse equilíbrio. Ele conseguia fazer isso entre o racional e o emocional, entre a necessidade do resultado e o entendimento de engajar as pessoas e levar as pessoas juntas. Tanto que a gente vê que pessoas antigas na indústria hoje são gerentes, são supervisores, ocupam cargos de confiança, porque esse empresário, ele confiou, ele desenvolveu. Só que chega um momento na vida do empresário que ele precisa subir para o estratégico. Chega um momento que o empresário entende que ele não pode estar lá no operacional no dia a dia. Então ele delega a liderança que antes era dele, que ele aprendeu a trancos e barrancos, ele delega isso para alguém. Só que esse alguém não olha para a liderança como liderança, olha apenas como um capataz. Deixa eu cobrar horário de entrada e saída, deixa eu dizer que está certo, que está errado, e não sobre desenvolver a pessoa para fazer o seu melhor. Porque como a gente sempre diz aqui, fazer o seu melhor impacta tanto no sucesso do negócio quanto no sucesso do colaborador, que ele é visto. E aí o que acontece hoje? Na maioria das empresas, o colaborador nem sequer é visto. Você tem excelentes pessoas trabalhando 5, 10 anos dentro da empresa, ela não é vista, de repente o que ela faz? Ela cai a qualidade. E aí ela é vista pelo empresário, fulano não é bom mais como era, vou mandar embora. Olha que caótico isso. Você tem um excelente profissional, ninguém olha para ela porque o líder está no ego. E aí, de repente, esse profissional cai. 2, 3, 5 anos depois que ele está na empresa, ele cai. Quando ele cai, ele é visto. Fulano era bom, não é mais, vou mandar embora. Só que não foi da noite pro dia. Foram anos sem perceber aquilo. Existe um outro fator que eu vejo, nunca tive essa conversa com você, é a primeira vez. Talvez você pode discordar de mim. Mas eu vejo, quando a gente faz contato aqui na Universidade Moveleira com empresários, por exemplo, para falar de formação de encarregado, eu vejo empresários, por exemplo, que trazem líderes para a formação que eles elogiam. Sim. E sabe o que eu percebo? Se você discordar, você pode discordar de mim, tá, Carla? Mas eu percebo o seguinte, ele não tem um bom líder, ele tem um bom servo. É o líder que presta conta para ele todos os dias no final do dia. É o líder que vai para dentro de fábrica e resolve com as próprias mãos, que sai mais sujo do que todo mundo de lá, porque ele entrou, subiu para resolver um problema que ele não era para resolver. É o fiel, né? Ele some, é o fiel. Ele não é líder, ele é um bom fiel. Você usou o termo correto. E aí, esse cara, esse empresário, ele olha e fala assim, poxa, peraí, mas o cara é tão bom, eu tenho um bom líder aqui comigo. E o que ele precisa entender é que ele não tem um bom líder, ele tem um bom fiel. Ele tem alguém que tá do lado dele ali, tá cuidando do negócio dele, tem uma preocupação admirável pelo negócio dele, mas quando se trata da própria equipe, não sabe resolver. Eu usei o termo fiel porque um dia o Manuel Edésio, um grande amigo, ele usou uma frase, ele é empresário, e ele falou assim, cuidado com os fiéis.
Porque o fiel, ele é tão fiel escudeiro que ele não quer que ninguém ocupe o lugar dele de braço direito do dono. Então, o fiel, ele é o seu melhor funcionário, mas ele é também a pessoa que afasta os melhores funcionários da sua empresa. Então, agora você vai trazer... É dramático nós vamos chegar isso, na né? conclusão aqui, numa conclusão. Que eu acredito para a área comercial e não é diferente para a liderança. A humildade talvez seja o principal, você vai me dizer aqui, o principal elemento de um líder. Se ele não tiver humildade, ele não entende se ele tem disciplina ou não para mudar. Muitas vezes ele vai se achar disciplinado e, na verdade, ele é só rotineiro. Se ele não tiver humildade, ele não vai admitir o que ele não sabe, e nenhum ser humano sabe tudo, nós estamos em constante evolução. Se ele não tiver humildade, ele não vai saber dar palco para quando um funcionário um colaborador der uma sugestão, ele não vai aceitar porque ele vai sentir que vai passar por cima dele. Então, eu concordo com você que o elemento humildade é o primeiro elemento para desenvolver as competências que esse líder precisa desenvolver, porque do contrário ele não desenvolve. E é interessante, né, que humildade é mal interpretado. O brasileiro acha que se a pessoa se veste simples, você chega lá na empresa, o líder tá vestido igual a todo mundo, ele é humilde. E aí você chega numa outra empresa que o líder tá lá de blazer, ou ele tá de camisa social, e o sapato do ano, né, tá lá com um ferracine, uma calça social, ele não é humilde. E a humildade, ela não tem nada a ver com a forma com que você se veste. A humildade tem a ver como você se posiciona em relação à sua liderança e você dá lugar às outras pessoas e você dizer, isso eu não sabia. Poxa, eu nunca tinha visto por esse ângulo. Isso não te diminui. Mas você não ouve isso na boca dos líderes. Jim Collins, em seu livro Empresas para Vencer, ele fala que numa entrevista com líderes, quando os líderes começam a contar sobre as coisas, como a empresa chegou onde chegou, numa simples entrevista, você chega a ouvir um líder mediano dizer 80 eus. Eu fiz assim quando eu cheguei aqui, quando eu desenvolvi. E quando você vai para empresas feitas para vencer, o líder diz, não fui eu que fiz, fomos nós, porque nós estávamos assim, quando nós tivemos essa insatisfação, quando nós vimos. Então, ele automaticamente engloba a equipe. E aí, quando dá errado, ele entende, ele bate no peito e fala, eu não vi algo, então eu preciso melhorar. E quando dá certo, ele diz, foi meu time que fez. E o que a gente vê na indústria hoje é o líder o tempo todo culpando as pessoas por dar errado, e quando dá certo, ele fala que foi ele que foi lá resolver, e só por isso deu certo. Então o cara tá preso no ego. Ele dá resultado porque ele tá no nível 4, o nível 4 é o nível de autenticidade, de desenvolvimento, mas ele está preso no ego. E por ele estar preso no ego, ninguém mais sobe, ninguém passa por essa barreira dele. E é esse o problema crítico que a gente tem hoje nas indústrias. Eu diria no país, mas vou falar das indústrias, que é onde a gente tem propriedade para falar, né? Simplesmente, a gente tem visto hoje um problema crônico, líderes que estão perto de se aposentar, mas que o ego não permite que ele desenvolva pessoas, e quando ele desenvolve mal, só para dizer que tem alguém no lugar dele. E aí quando ele sai, isso aconteceu numa indústria, o líder saiu por 2 vezes, e pelas 2 vezes que ele esteve fora, a indústria caiu qualidade, caiu produtividade ao extremo, ou seja, a empresa não está preparada para viver sem aquele líder. Isso é muito crítico, isso é perigoso. Um líder que ele não entrega para o seu colaborador o que ele ganha, não permite o colaborador sentir o que ele pode dar. Esse cara, na hora de dar um feedback, ele dá um feedback, ele não dá feedback. Como é que funciona? Existem diferenças, por exemplo, Deis, o líder que está no nível 4, o feedback desse cara é de um jeito, o cara que está no nível 3 é de outro, tem um que amacia muito na hora de falar e no final das contas não fala. Existe diferença, a gente consegue identificar num feedback? Se sentasse agora um líder e um colaborador aqui, só pelo feedback dele no colaborador, você conseguiria identificar que nível que esse cara tá? Olha só, tanto você quanto eu, né? Você jogou a pergunta para mim, mas ela é para nós dois. Nós estamos tão especialistas nisso que com 5 minutos de conversa a gente já disse que nível o cara tá, né? Verdade. E o nível dele diz muito sobre o resultado da empresa. Quando você olha o nível do líder,
você já sabe quais são os problemas que a empresa está vivendo com aquele líder. O líder nível 1, 2 e 3, ele não dá feedback. Porque ele nem tem tempo para dar feedback. E se ele desse, ele ia dar só tentando agradar, porque o nível 2 ele quer agradar. E o 3, ele é a essência do 2, só que tentando melhorar. Mas ele não melhorou nada ainda, ele está só com o desejo de mudança. Ele não tem disciplina ainda para mudar. E o primeiro elemento, qual é que está no 4? É autenticidade, é o momento em que ele aprende a se indispor. E feedback é sobre se indispor. Feedback não é sobre ser grosseiro. Feedback é sobre você falar do jeito que tem que ser dito para que a pessoa entenda que ela precisa se desenvolver para o bem dela. Porque se ela se desenvolve para o bem dela, a empresa ganha e ela cresce. Então, só quando ele chega no nível 4 é que ele verdadeiramente aprende a dar feedback. E aí, se ele vai dar o feedback certo ou errado, aí vai depender se ele foi treinado para dar um feedback que faça a pessoa não sair dali mais ressentida do que desenvolvida. Mas fato é que nesse nível ele já não esconde mais a insatisfação dele. Não ele esconde, revela. mas para baixo, no 1, 2 e 3, que é 90% dos líderes que a gente está vendo nas indústrias tem 1, 2 e 3 de nível de consciência, de maturidade, de liderança. Esse cara, ele não dá feedback, ele só dá feedback você foi demitido, não dá mais. Ou seja... Ou põe a culpa em alguém, sabe como é que é a empresa, tal. Ele não vai assumir a responsabilidade. Perdeu total oportunidade de desenvolver a pessoa, porque a gente... Olha só, te contar um caso, antes da gente entrar nos outros 2 pilares do estudo Gallup, né, e falar dos níveis de consciência que a gente não falou. Teve uma vez que aconteceu numa determinada empresa, houve uma demissão em massa. Foram demitidos 15% de colaboradores numa mesma semana, e a demissão em massa ela foi feita assim, todos os colaboradores foram colocados numa sala e eles assinaram um pedido de demissão, uma orientação um comunicado de demissão. Uhum. E aí, no dia seguinte, eles tinham que ir na medicina do trabalho para poder fazer o exame demissional. E esse colaborador, quando chegou na medicina do trabalho, ele voltou com uma queixa de dor na coluna. E por vir com essa queixa, ele veio junto com um atestado. Logo, a empresa não pôde demitir. Teve que rasgar o pedido de demissão, porque, só para quem não entende, você entregou a carta de demissão. Mas se o exame demissional não foi feito antes, que tem como você fazer antes, né? Se ele não foi feito antes, a pessoa pode vir e te dizer, não estou apta a ser demitida. E aí esse colaborador trouxe 30 dias de atestados dizendo, não estou apto a ser demitido, tenho um problema na coluna ocasionado pela empresa. Aí, esse colaborador se afastou pelo INSS, ficou um período longo afastado e chegou o dia dele voltar para a empresa. Olha o problema. O gerente de produção tem agora um colaborador com 1 ano de estabilidade, porque deu B91, que é o código de estabilidade. Uhum. E esse colaborador tinha sido demitido. Então, olha o problema. Esse colaborador vai voltar e ele vai me dar problema. Aí, nesse primeiro dia, aí me perguntaram, o que a gente vai fazer? Eu falei, você precisa ser verdadeiro. Fulano, você estava na lista de demitidos, porque ele não ia ser demitido num dia tradicional, mas foi demitido porque foi uma demissão em massa. Você estava na lista de demitidos e eu te escolhi por causa disso, disso, disso e disso. Você está voltando, você vai ficar 1 ano na empresa. Você vai passar 1 ano agindo desse modo como você agia, ou você vai melhorar durante esse 1 ano para que você perpetue? Bom, eu tô falando dessa história, ela deve ter uns 6 anos e essa pessoa está na empresa até hoje trabalhando. Porque sabe qual foi a resposta que esse colaborador deu pro gerente de produção? Eu não sabia que eu tinha esses comportamentos, que esses comportamentos te incomodavam. Caramba. E eu eu sempre conto essa história nos treinamentos de liderança. E quando eu conto, você sabe o que acontece na semana seguinte? Chega um líder falando que estava quase perdendo um colaborador porque não tinha dado feedback e que quando foi conversar com esse colaborador, teve um caso de uma colaboradora que pediu para mudar de setor. O RH falou, não vou mudar de setor. Como assim? Nem bem chegou, quer sentar na janela? Aí eu falei, mas você já sabe por que ela quer mudar de setor?
E aí, quando foram perguntar, ela disse, porque tem 15 dias que eu tô aqui, o contrato de experiência é de 30. E eu já vi que eu não vou passar na experiência, então eu quero ir para outro setor, ser avaliada por outro líder para ver se eu continuo na empresa. Ou seja, ela queria trabalhar. E aí Davidson, são inúmeros casos que eu escuto, e não é no corredor não, eu escuto na gestão de RH, eu escuto às vezes da boca dos líderes. Não, eu não posso aceitar isso de uma pessoa, ela querer mudar de setor. Ou seja, a empresa ela não está perdendo gente ruim, ela está perdendo gente boa por gestão ruim. Ou seja, antes de a gente começar a preocupar com a nova geração, Exato. deveríamos estar preocupados com a geração que está lá, quer trabalhar, tem gás, mas ninguém está olhando para eles. Exatamente. Ninguém está olhando. Exatamente. E olha que interessante isso, porque você trouxe uma visão que eu concordo, eu tenho visto aqui pela Universidade Moveleira, mas a maioria dos empresários não sabem disso, não percebem. Porque eles estão no estratégico, eles estão em outro nível e tá certo. Sim. Só que a pergunta é quem tá medindo, quem tá vendo isso no dia a dia, quem tá medindo isso para dizer para ele, tá vendo? O seu problema é que as pessoas não estão satisfeitas de trabalhar com quem tá no comando do seu lugar. Agora eu vou provocar. Não deveria ser o RH? Deveria, se os RHs que estivessem dentro da empresa hoje tivessem visão de dono e foco em resultado. Porque toda vez que você vê uma gestão de RH, a primeira coisa que o RH chega na empresa e começa a ver é salário. A segunda coisa é quem não foi promovido, que precisa ser promovido. A terceira é gestão de benefício. A quarta é que incentivo nós vamos implementar. A quinta é festinha. Eu falei 5 coisas que geram gasto para o empresário. E se você me perguntar, então você é contra isso? Não, eu sou a favor disso. Para a empresa que está gerando lucro, para a empresa que está crescendo. Agora, esse é o primeiro elemento que o RH tem que ver? Não. O RH tem que olhar justamente como as pessoas estão performando, onde não está performando, como eu posso desenvolvê-las, porque, como eu sempre digo, salário bom é obrigação, benefício é obrigação. Isso deveria ser obrigação, deveria estar lá como alguns sindicatos já têm isso incorporado dentro da convenção trabalhista, isso é para mim obrigação. O elemento que o RH deveria estar vendo é o que é a cultura que o empresário está buscando. O que esse empresário, outro dia, a gente ouviu uma frase que eu achei muito bacana que foi: quem é o gestor de RH que está olhando para mim como dono? Porque eu também sou pessoa. Quem é o gestor de pessoa que está olhando para mim como dono, como empresária, né? Então você vê o RH vendo um empresário reclamando, empresários depressivos, empresários ansiosos, estressados, porque quando você pensa que uma empresa fatura 5 milhões e aí você fala que essa empresa ela tem pelo menos 10, 15% de margem, quando a pessoa faz o cálculo, fala, nossa, mas tá botando 500 mil no bolso. Tá botando 500 mil no bolso? E no mês seguinte que o gerente sai e a produção cai 20%, 15%. Então, esse RH não vê o empresário como recurso humano, acha que o empresário está feliz para sempre no país de Alice e ele só quer olhar para o lado do colaborador. E eu não estou aqui para dizer que não deve olhar para o lado do colaborador. Eu estou aqui para dizer que a gente precisa, para que o colaborador tenha o seu melhor, a gente precisa, enquanto gestor de pessoa, gerar o melhor resultado. Empresa saudável é empresa que paga bem. Se você é saudável, você vai estar melhor com a sua esposa, você vai estar melhor com seus filhos. Então, a empresa saudável é a empresa que paga bem. A empresa saudável é a empresa que cuida de pessoas. Mas a gente quer pegar uma empresa doente, cheia de problemas, e quer botar mais problema lá. E é isso que o RH tem feito. Eu aprendi que a empresa é a vaca leiteira. Eu uso isso com uma equipe de vendas, que de vez em quando eu vou dar treinamento e falo assim, a empresa é a vaca leiteira de vocês. Se você parar para pensar, se você tivesse lá uma vaquinha leiteira e você se alimenta do leite dela todos os dias, você faz o queijo, o café da manhã, o requeijão, e aí você tem equipe que cuida, você tem alguém que cuida ali do pasto, da pastagem, que amplia o pasto para que ela tenha alimento, alguém vai tirar ela do curral de manhã para que ela vá para o pasto, vai buscar à noite. Alguém vai chamar um veterinário para cuidar dela, para que ela se fortaleça. Quando ela se fortalece, ela gera alimento para aquela família. E aí gera o leite que vai ser transformado nos seus derivados, vão para a feira e vão vender.
Aí entra a equipe de vendas e vai vender o leite da vaquinha leiteira. Eu gosto desse exemplo porque se o gestor de RH enxergasse a empresa dessa forma, ele seria um gestor, como você disse, de pessoas e resultados. Porque a empresa não é uma ONG. Exato. Que todo mundo tem que estar ali recebendo a vaquinha leiteira ficando magrinha, mas está todo mundo unido, dançando a cirandinha. Não, a empresa ela precisa sobreviver sem depender do que você trouxe aqui no início, de uma personalidade com o ego lá em cima, que impede com que as pessoas consigam crescer e que as pessoas tenham a possibilidade de entregar o seu talento e serem recompensadas por isso. E aí, vou me aprofundar nas polêmicas. Vamos Já lá. comecei, vou aprofundar. Estou construindo raciocínio aqui com você, porque eu estou aprendendo também. Eu tenho ali um RH, mas eu tenho no cenário moveleiro, a maioria das empresas optaram por não ter RH porque se decepcionaram com RHs. E as que têm, muitas possuem RHs onde os profissionais de RH são psicólogos. A psicologia, ela tem uma função importantíssima na sociedade. Porém, quando a gente vai para a gestão de pessoas e resultados, somente essa ferramenta, ao nosso ver aqui, não é suficiente para a empresa gerar resultado. Porque ela vai tratar das pessoas, ela vai tratar da mente das pessoas, mas ela não vai garantir uma palavra que muitas das vezes foi recusada pelo mercado moveleiro, mas eu acho que a gente tem que começar a falar cada vez mais, que é a cultura. Qual é a cultura desse ambiente? Você faz parte de uma instituição, de uma igreja, da maçonaria, de um clube. Lá existe uma cultura. Você quer fazer parte porque tem uma cultura que você gosta, que você se agrada de estar ali. Você tem um clube do livro, você tem uma roda de network que você faz parte. Você está ali e se sente bem por quê? Porque tem uma cultura. E cultura é justamente aquilo que você sente, por exemplo, quando você tem um lado da família que você gosta mais. E aí você participa mais daquele churrasco, aquela instituição, seja ela uma igreja ou um clube, que você vai lá, participa e você se sente bem. Porque a cultura certa para você te engaja. Se você está num ambiente que tem a cultura que você agrada dela, que está ligada aos seus valores, você vai se engajar. O RH não deveria estar olhando para isso? Exatamente. Eu diria que esse é o grande elemento que falha em tudo na empresa, né? Eu gosto de usar o termo cultura como se fosse um jardim, né? Fica muito fácil de entender o que é cultura. Cultura é cultivar. Se você a Carol resolveu montar um jardim em frente à sua casa, e aí ela resolve que vai montar um jardim com uma pata de elefante, uma caizuca e umas outras árvores. Aí você chega e fala... Falou grego, tá? Que eu não entendo nada disso. Aí de repente o Davidson chega e fala assim, olha, que legal, vou plantar cebolinha. Aí a Carol fala, não, isso aqui é um jardim de frente à minha casa, de jeito nenhum que você vai plantar cebolinha. Só que na empresa ninguém chega e pergunta, simplesmente vai lá e planta. Quando a Carol vai ver... Por baixo lá de uma planta tinha uma outra plantação do Davidson. E é assim que acontece no dia a dia. Então a definição de cultura é como um paisagista definiu como vai ser o jardim. Que empresário que desenha cultura antes de começar uma indústria? Não começa. É como se fosse uma casa que vai fazendo os puxadinhos. Então não tem paisagista. Não bastasse, como a casa vai fazendo o puxadinho, um chega e fala, tinha que ter um banheiro aqui no meio, tinha que ter uma coisa ali. Quando você vê, você tem uma divisão na empresa, não tem uma visão. Então, você não tem uma cultura enraizada com um único processo. Cultura tem. Cultura é o que você vive todo dia. Então, se você permite líder que mente, que engana, que promete coisas que não vai cumprir, que no final do dia não entrega, que vai embora 5 horas e que tá tudo certo. Se você permite colaborador que falta, apresenta testado, você recontrata ele com salário mais alto depois, porque é isso que eu tô falando, a gente vê todos os dias dentro de indústrias. Se você permite líder que você, enquanto gestor, diz que precisa dar feedback, ele passa um ano, nunca deu feedback, simplesmente manda embora sem desenvolver. Ou seja, é o que você está permitindo. Esse é o jardim que você está plantando. Na verdade, você está permitindo que esse seja o jardim da sua empresa. E a cultura que o RH deveria estar olhando
é uma cultura unificada. O que nós estamos buscando? Nós estamos buscando líderes que desenvolvam pessoas e resultados. Nós estamos buscando líderes que sejam transparentes com as pessoas, porque quando você é transparente, você dá oportunidade para o outro se desenvolver. Isso é um mínimo de dignidade que um ser humano precisa, que é verdade. Ele entender aonde ele está e onde ele quer chegar e o que ele precisa fazer para chegar lá. Nós queremos profissionais nessa empresa que rompam barreiras, que não fiquem na linha só do vitimismo. Eu quero pessoas que tentem, que errem, mas que façam e que façam acontecer. Para isso eu tenho que ter uma cultura que não é de punição. Claro, eu tenho que ter regras claras até onde pode ir, onde não pode ir, mas eu preciso dar autoridade às pessoas também de tomarem decisões. Mas esse RH, não tem muito tempo que um gestor de RH me fez essa pergunta, o que é cultura? Aí eu falei, meu Deus do céu, como que ele é gestor de RH e ele não sabe o que é cultura? Então, como assim? É como você ter uma empresa de educação e não saber o que é educação. É como você ter uma indústria de móvel e não saber o que é um móvel. É como você ter uma loja de roupas e não entender nada de moda. Então, e aí, o pilar principal, então, pilar essencial de um RH é cultura. Porque a partir da a cultura é a base de tudo que o RH for construir até o topo. Excelente. Pode servir um pouquinho de água pra gente aqui? Eu aceito. Quero água também. Essa é com gás, hein? Oba. Então, olha só, vamos lá. Cultura é a base, é o pilar base de uma gestão de RH eficiente. A cultura está alinhada ao que você acabou de dizer, que é o que eu desejo e o que eu permito. É o desenho que eu tenho. Então, digamos que, na visão do dono, já existe uma cultura projetada na mente dele. Mas a cultura que acontece no dia a dia da fábrica é a cultura daquilo que ele permite acontecer. Se ele tem um foco em alta performance e o líder dele não tem, a cultura que ele está permitindo é a do líder que ele contratou. Se ele tem uma cultura de protagonismo, ele busca que as pessoas tenham iniciativa para não sobrar para ele, para as pessoas resolverem sem ter que ficar perguntando tudo ele. Mas ele tem um líder que não deixa que as pessoas sequer limpem uma máquina sem antes pedir autorização, se pode limpar a máquina naquele dia. Qual é a cultura que está sendo implementada? Não é a dele, é a do líder. Um gestor uma vez falou comigo assim, o Davidson, eu tenho um líder aqui que ele tá me roubando. É até engraçado polêmico falar isso. Polêmico. É até engraçado. Ele tá me roubando. Aí eu falei com ele assim, olha, então manda ele embora. Ele falou assim, mas eu não posso. Por quê? Porque ele me dá resultado. Então qual é a cultura dessa empresa? Pode roubar. Desde que você dê... resultado. É isso que você está comunicando. Agora, se eu sou gestor de RH dessa empresa e eu sei que existe isso, tem um líder roubando a empresa. E no manual de cultura diz que é proibido roubar na empresa. E o gestor permite esse cara roubar. Eu rasgo o manual de cultura ou eu mando o dono da empresa embora? Rasga o manual de cultura ou cria uma cultura anti-herói. Aprendi essa semana com a Alice. O que é o anti-herói? O que é isso? O anti-herói ele faz tudo errado, ele só não deixa ninguém fazer errado. O anti-herói ele salva todo mundo de todos, menos dele mesmo. Ou seja, o gerente, esse gerente que você está falando, ele vai roubar, mas ele não vai deixar mais ninguém roubar na empresa. Só entende? ele. Só ele. Tudo bem, é uma exceção. É uma exceção à regra, né? Nossa, é polêmico, porque olha só, falando bem honesta e sincera, eu vou até olhar para a câmera para falar isso, o empresário, ele se submeteu a uma cultura equivocada, a uma qualidade de colaboradores ruins, não que as pessoas sejam ruins, mas a qualidade do que elas estão entregando. E ele está vendo isso dito como normal, como se o nosso país fosse feito de gente incompetente e gente ruim. Isso é uma inverdade. Por que é uma inverdade? Eu gosto de usar a palavra inverdade, que ela não tem a ver com mentira. Inverdade é a ilusão que você criou para si.
E esse empresário criou essa ilusão para si. Por exemplo, quando eu chego numa empresa e falo, nós temos 4 colaboradores e os 4 são geração Z, um tem 18, um tem 21, outro tem 23, outro 24. Sabe qual é a resposta que alguns dão? Que a gente teve sorte. No entanto, nós já tivemos pessoas de 30 e tal, 40 e tal, 50 e tal, que não tiveram a cultura da nossa empresa. Sim. Foi um entendimento de cultura, né? De ter pessoas do nosso lado que entendam o nosso objetivo, que estejam em busca das mesmas coisas e que não tenham ego. Eu lendo Jim Collins no fim do ano, cada vez que a gente lê um livro, a gente sabe disso, que a gente conversa muito sobre isso, uma frase diferente toca ou rege as próximas semanas nossas aqui. Então, às vezes, você lê um livro uma vez, uma frase traz um impacto. Você lê o livro de novo, mesmo livro, tem um outro ponto. E da última vez que eu li, se não me engano, foi o Empresas Feitas para Vencer, ele fala assim, ó, primeiro você coloca as pessoas no barco, depois você direciona o barco. O que ele está querendo dizer, na minha visão, a minha interpretação do que ele quis dizer? Custei entender essa frase, tá? Demorei semanas para entender exatamente o que ele queria dizer. Eu não sei se a sua percepção é a mesma que eu tive. A minha percepção foi cultura. Porque olha só, antes de colocar o meu barco em alto mar, em fazer o meu barco gerar resultado, eu quero saber qual é o clima que vai estar dentro do meu barco. É isso aí. Por isso que eu demorei semanas, porque a frase ela é muito fácil de ser entendida. A questão é o que ele quis dizer com essa frase, né? Eu interpreto assim. Porque primeiro ok, vamos fazer um churrasco, Carla? Vamos. Qual vai ser a sua primeira pergunta? Quem vai? Porque a carne, a bebida, eu não bebo nem cerveja, mas o refrigerante que vai estar lá é um detalhe. O mais importante é quem vai. Vamos abrir uma empresa, vamos montar um negócio. Quem estará no nosso negócio? Vamos abrir um novo setor aqui agora? Quem estará nesse setor? Qual é o tipo de pessoa que tem que vir para cá? Qual é o comportamento que a gente aceita aqui? Porque a gente olha para a empresa e a gente vê visão, missão, valores. Mas será que as pessoas que estão ali sabem o que está escrito naquele ali? Ou melhor, será que aquilo ali realmente foi escrito dentro da cultura do dono? Não. Ou foi uma frase bonita que pegaram no Google? Frase bonita pega no Google. Um dos primeiros elementos quando eu implemento cultura na empresa é uma entrevista que eu faço com o empresário. Tem 14 perguntas. E assim, são perguntas tão óbvias para mim, mas não são óbvias para eles. Uma das coisas que eu pergunto, o que ele gostaria de viver dentro da empresa dele em termos de pessoas. E aí eu faço uma pergunta que contrapõe isso, que eu pergunto. Quem são as pessoas que ele promove? O que faz ele promover alguém? E o que faz ele demitir alguém? E aí, depois que eu pergunto isso, você vai ver que todas as perguntas levam para o mesmo lugar. Eu pergunto quais são os comportamentos que ele admira nas pessoas. E quando eu pergunto os comportamentos que ele admira, eu digo para ele, me conte 3 pessoas da sua empresa que você mais admira. E aí eu faço a pergunta de novo. Agora me diz 3 coisas que cada uma dessas pessoas tem que você admira nelas. E aí depois eu pergunto, quais são os comportamentos que você não admira nas pessoas? E me conta 3 pessoas que trabalham na sua empresa. E aí ele diz as 3, eu falo, conta 3 coisas que elas têm que você não admira nelas. Então você vê que todas as perguntas, no final das contas, elas levam para o mesmo conceito. Aquilo que admiramos e aquilo que não aprovamos. O problema é que aquilo que não aprovamos fica só na zona da teoria. Fica igual lei no Brasil, não pega. E aí a empresa automaticamente tem um quadro que está lá escrito honestidade. Se o seu líder não diz a verdade para o colaborador, engana, diz assim, não, Davidson, espera um pouquinho que daqui a pouco a situação da empresa vai melhorar e aí eu melhoro o seu salário. Na verdade, eu estou só esperando mais um pouquinho para eu resolver isso aqui para a gente tirar férias coletivas que eu vou te demitir. Aí tá lá escrito lá, primeiro valor, honestidade. Eu não vou nem falar sobre sonegar imposto, que isso é outra história no país. Vou falar sobre honestidade no sentido integral da palavra, que é ser honesto naquilo que você faz e diz. Se você permite que o seu líder faz isso, rasga aquele bendito daquele quadro, quebra ele e joga fora.
Porque os valores não estão sendo seguidos. Se os valores não estão sendo seguidos, não tem cultura. Cada um vai agir de um jeito. Aí o empresário bota a cabeça no travesseiro, não consegue dormir, porque ele vai viajar, que seja de férias ou para visitar um cliente, e ele tem a certeza de que a empresa dele está um caos, RH brigando com o gerente, que brigando com gestão de produção, e no final das contas, todo mundo brigando pelo mesmo objetivo, sucesso da empresa. Todo mundo está brigando pelo sucesso da empresa, mas cada um brigando com uma visão, com uma postura, e muitas vezes brigando porque o RH não quer que o líder faça, o líder não quer que o RH faça, o gerente comercial não quer que o líder de produção faça, está todo mundo brigando pelo bem maior. Mas ninguém tem cultura, não tem, é uma torre de Babel. Cada um falando uma língua diferente, querendo a mesma coisa, mas com comportamentos diferentes. E isso é caótico na indústria moveleira. Por que na indústria moveleira? Porque quando você vai para outros segmentos, parece que eles já acordaram mais para isso, sabe? Há anos atrás, segmentos automobilísticos, cervejarias, as próprias indústrias de alimentos, se você contratar hoje um profissional de uma indústria de alimentos, eu não vou falar nome só porque a gente está aqui no podcast, mas de indústria de alimentos próximos da nossa cidade, você vai ver que são profissionais extraordinários. Aliás, eu vou dizer, porque eu vou elogiar, da PIF-PAF. Profissionais extraordinários. Mas está aqui, ó, a 15 quilômetros de Ubá. Então não existe mão de obra boa? Olha só, olha que antagônico. Não existe mão de obra boa, mas você contrata um profissional da PIF-PAF, ele é extraordinário. As pessoas não querem mais saber de nada, elas não são comprometidas, mas se você trouxer um profissional da PIF-PAF, elas estão comprometidas, elas têm disciplina, elas têm maturidade. Então, peraí, onde é que está o problema? E aí a gente está falando de Ubá, porque as pessoas falam, Ubá é diferente, aqui é um problema. Qualquer lugar do nosso país que a gente vai, a gente tem visitado vários polos, as queixas são as mesmas, mas se você olhar para o seu vizinho, os outros mercados já estão se movimentando em relação à cultura. E a indústria moveleira não. Isso é muito forte que você trouxe, porque a visão que o dono tem numa operação comercial, digamos que a mão de obra se tornou agora o novo mercado. Por quê? Eu brigo para o meu produto ser bem visto na prateleira, não, né? No mostruário de uma loja, no showroom de uma loja. Eu brigo para o meu produto estar bem posicionado numa feira de imóveis. Eu brigo para o meu representante entender bem do meu produto. Eu brigo para ter o melhor design, a melhor arte, o melhor post agora no Instagram, porque as fábricas estão de parabéns, que estão investindo em marketing para postar sobre o produto. Mas eu não brigo para minha empresa ser desejada. Eu não brigo para o colaborador desejar trabalhar comigo e não com o outro. E eu vejo isso. A mesma energia que eu preciso colocar para vender um produto, hoje a minha empresa se tornou um produto também. Quem quer comprar? Quem quer trabalhar comigo? Essa visão comercial, ela precisa ser atrelada a tornar a empresa um lugar atrativo. O mercado está crescendo, como você trouxe, cada vez mais novas empresas sendo abertas, informação está na palma da mão, então hoje o colaborador está trabalhando na sua empresa, vendo o vídeo da outra, ele está trabalhando na sua empresa, recebendo story da outra, do colaborador falando, eu estou aqui, estou feliz porque aqui tem isso, tem aquilo. Então a concorrência está grande, e eu não estou falando de outra fábrica de móveis, eu estou falando de outra empresa, de outro segmento, Sim. Que foi o que você trouxe aqui. E o empresário ainda pensa, é importante fazer isso aqui, não está combinado, mas eu vou fazer. Nós hoje, a Universidade Moveleira, ela é a única empresa no Brasil focada na educação estratégica para empresário. Existem instituições técnicas, de formação técnica, que fazem um excelente serviço. Mas a única empresa no Brasil hoje que está focada na dor do empresário, principalmente no que se diz respeito a tornar a sua empresa atrativa, a tornar a sua gestão estratégica mais organizada para atrair melhor cliente, colaborador, líderes, é a Universidade Moveleira. Nós somos a única empresa no Brasil fazendo isso. E nós temos um programa
Indústria Moveleira de Resultado. E eu vou convidar você a clicar num link que vai estar aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Lá, você vai ter um link onde você vai ganhar já de primeiro um diagnóstico do seu líder. Você vai conseguir fazer um diagnóstico do seu líder. Depois que você fizer o diagnóstico, você terminar esse diagnóstico, você vai ver que o resultado vai dar exatamente o que você enxerga sobre ele, ou o que você pensava, mas não tinha certeza. Depois você vai conversar com a nossa equipe e nós vamos conversar com você para apresentar um programa que nós temos para ajudar você a resolver isso aqui. Bato no peito e falo, somos os únicos hoje no Brasil que estamos fazendo isso. Aproveita a oportunidade, você que é empresário aqui, tá? Pronto, fiz a venda. Fez a venda. Tá? Fiz a venda. É isso mesmo, tá? E se você não gostar, a gente devolve o seu dinheiro. Vai conversar com a nossa equipe depois. Mas vamos lá. Eu não posso deixar de vender. Minha área é venda. Sua área é venda. Não é à toa que seus clientes estão batendo meta, né? Enquanto muitas empresas estão reclamando aí que nesse mês as vendas estão caindo, você tem clientes aí tocando sininho, né? Ó, eu tô feliz porque acabei de receber uma mensagem aqui de um dos nossos clientes da operação comercial, que o time externo está com um desafio, não está conseguindo lá bater meta, mas a gente está cuidando da equipe interna. A equipe interna já bateu meta. A meta do setor foi batida na semana passada, faltando ainda 5 dias para a virada do mês. Nossa. E agora, no último dia, o último vendedor bateu a meta. O setor já tinha batido a meta. Faltava um vendedor, um novato que entrou, e ele já conseguiu fazer a meta. Felicidade, hein? A gente brinca que meta tem que ser batida nos últimos dias mesmo, senão a conta foi feita errada. Não, tem que bater no último dia, mas tem que ter resultado o mês inteiro. Vamos lá. O que eu ganho, o que eu dou. A gente vai para o próximo passo, a gente deixa o empresário no gostinho de querer assistir o próximo podcast. Você que manda, Carla. Não, vamos para o próximo passo e depois a gente explora isso mais em outros podcasts, né? Depois do que eu ganho e o que eu dou, é como nós podemos fazer isso juntos. Porque o primeiro ponto é entender como nós podemos fazer isso juntos. E ele, muitas vezes, ele não entende se o colaborador ele não sabe o que ele dá, como ele vai saber no que ele pode contribuir com a empresa? Como a gente pode fazer isso juntos? Então, esse é um elemento fundamental. E para ele alcançar o como eu posso, ele tem que passar por essa fase. Porque olha só, vamos só pensar comigo um pouquinho. Se eu tenho baixa autoestima, eu não sei o que eu dou para a sua empresa. Se eu não sei o que eu dou, eu não sei como eu posso contribuir para o crescimento da empresa. E se eu não sei como eu posso contribuir, como eu vou para o último passo? Como nós podemos crescer juntos? Impossível. E aí que as empresas reclamam de desengajamento, reclamam que as pessoas não estão contribuindo com a minha empresa. Mas o nós é o último elemento. Como nós? E aí, quando eu alcanço o nós, eu alcanço pertencimento. Quando eu alcanço pertencimento, eu não quero sair da empresa, eu pertenço a esse lugar. E pertenço a esse lugar é o quarto elemento. Então, ó, o que eu ganho, o que eu dou, como nós podemos crescer juntos. Então, numa empresa em que um cara que gera resultado, mas que ele não é engajado com o time, não entrosa, não existe nós. Numa empresa em que eu faço muito e o outro faz mais ou menos, mas a empresa tem que mantê-lo porque não está achando mão de obra, não existe nós. Se não existe nós, não existe time. Se não existe time, como é que a seleção brasileira vai ganhar se o time não for entrosado? Se cada um quiser segurar a bola? E o último elemento que fecha isso tudo é justamente o pertencimento. Pertenço a este lugar. Só que eu só sinto que eu pertenço quando eu literalmente sinto o engajamento. Faz sentido? Total. Total. E aí a gente volta na consciência do líder. O líder nível 4 não gera pertencimento. Porque ele não gera autoestima, ele não gera o sentimento do que eu dou. Ele não gera engajamento para que todos nós podemos crescer juntos. Por que ele não gera? Porque ele não une a equipe.
não tem reuniões de bom dia, não tem feedback coletivo. Quando tem feedback coletivo, só tem aquele F, né, que a gente costuma dizer. Né? Então, ele só reúne as pessoas para dizer que está tudo errado, que a produção está errada, que a venda não está saindo, que as coisas não estão acontecendo. Ele não conecta as pessoas para que elas se sintam família. E aí tá tudo conectado com o que você trouxe de empresa imã. Também não adianta eu ficar fazendo videozinhos falando das festinhas de aniversário, que a nossa empresa toca sininho, se a gente não desenvolve as pessoas para gerar pertencimento. Se não houver pertencimento, as pessoas não sobem. E esse líder, para ele subir para o 5º nível de consciência, ele tem que ter disciplina de fazer tudo o que precisa ser feito. Feedback. Acompanhar o desenvolvimento das pessoas, acompanhar os processos, acompanhar o resultado. E ele precisa querer que as pessoas cresçam. Não mais que as pessoas. Tem muitos líderes que vão para o 5º nível e eles querem mais do que o outro. É entender que tem pessoas que vão ficar no caminho. Quem não quer, não quer. O primeiro sentido da coisa é querer. Quando ele chega na disciplina, ele ainda não é um líder que implementou maestria, que implementou legado. Porque qual é a vantagem do legado da maestria? É um líder que desenvolve as pessoas para irem além dele. E quem é o líder com ego que quer alguém que sobressaia a ele? Impossível, ninguém. Então, é preciso haver uma renovação da nossa liderança. Enquanto a indústria não entender que ela precisa desenvolver lá na pessoa ainda jovem essa renovação, porque não é sobre promover para líder, nem treinar para líder. Primeiro você desenvolve as pessoas para serem líderes de si mesmo. E as pessoas que são líderes de si mesmas, você observa quem tem os comportamentos e valores da empresa e mantém, e as pessoas que têm comportamentos e valores da empresa estão prontas para continuar na empresa. E as pessoas que têm os talentos de liderança, que é o foco em resultado, a capacidade de influenciar as pessoas e a disciplina de manter, estas pessoas são promovidas a líder, elas vão para o próximo nível. Líder de poucas pessoas, para depois ser líder de líderes, depois ser líder de uma organização inteira. Interessante você estar trazendo isso, eu estou lembrando aqui dos nossos alunos. Começaram a vir aqui algumas cenas de aulas aqui na minha mente. Principalmente na formação de encarregado, mais precisamente. E eu percebi que os líderes que são nível 5, 6 e 7, numa formação, eu não vi nenhum 7. Não vi nem 6 eu vi, mas eu vi muito 5. Muito 5. O líder que é nível 5, ele aprende numa facilidade. E um tio da aula, ele pega aquilo e aplica. O nível 4, sem ego, quando ele sai dali, ele se organiza. Ele cria processos. Aquele que está no nível 3, que você falou que é o rebento, ele rompe e ele começa a gerar resultados e ter mais disposição. É até engraçado que eles começam a entrar numa situação desafiadora. Que eles contam. Agora eu estou vendo que as pessoas estão me olhando um pouco diferente, porque eu mudei minha postura. Agora eu digo as verdades que eu preciso dizer, eu dou os feedbacks que eu tenho que dar, inclusive pro dono. É isso aí. Aquele que está no nível 3, que está ali, eu vejo que para ele é mais desafiador, mas quando ele abre os olhos, ele começa a perceber que existe um futuro que ele nunca imaginou ser possível. E aí ele fica num ponto de decisão, se ele avança ou não. Olha que interessante. Para cada aluno que entra numa formação nossa, ele dependendo do nível que ele está, ele tem uma realidade diferente, uma transformação diferente. Ou ele vai criar mais processos, ou ele vai passar a criar processos, ou ele vai começar a se posicionar para a equipe ter mais confiança nele, ou ele vai enxergar um mundo novo e vai ampliar a visão, coisa que ele não tinha antes, e agora ele vai começar o processo de desenvolvimento dele. É interessante a gente entender isso, porque você que está me assistindo aqui, qual é o nível que seu líder está? Que nível que eles estão? Porque compreender isso também te ajuda como dono, como proprietário, como diretor, ou você como gestor de RH que está assistindo também esse podcast, ajuda a tomar decisão.
Que tipo de formação que eu trago para o líder? Que tipo de feedback que eu trago para esse líder? Como eu trato esse líder? Está na hora de mandar embora ou não? Está na hora de desenvolver? Eu desenvolvo competência ou desenvolvo comportamento? Eu amplio a visão desse líder ou eu trabalho o processo dele? Então o primeiro ponto é entender onde o seu líder está. Sabendo onde ele está, agora você direciona. Carla. E normalmente, a gente já está finalizando, Estamos finalizando. E normalmente, quando ele chega no 5º nível, que ele é disciplinado e ele aprende 2 elementos que a gente vai deixar para o próximo podcast, só para abrir looping aqui. Anota aí, Otávio. Próximo podcast, nós vamos trazer esse assunto que a Carla vai falar aqui 2 agora. elementos. O primeiro deles, ele aprende a entender perfil de comportamento das pessoas. E o segundo, ele aprende a dar feedback. E aí, por que no 5º? Porque primeiro ele já perdeu o ego e agora ele tem a disciplina de fazer o que ele precisa fazer para desenvolver a empresa e as pessoas, e não o que ele quer fazer para gerar o resultado. Porque até então ele só está fazendo o que ele quer. Quando ele chega nesse nível e ele aprende comportamento, ele coloca as pessoas certas no barco, direciona as pessoas e ele dá feedback, que é o direcionamento. E ele acompanha esse feedback, que é diferente do líder do ego que fala assim, eu já falei com a Carla sobre isso, falou 1 ano atrás, nunca mais voltou, nunca mais desenvolveu, a Carla nem lembra, para ela já resolveu aquilo. Então, esses são os elementos que, assim, eu digo que gerir pessoas é desafiante? É. Mas assim como montar uma indústria é desafiante, e tem fórmula para isso, porque tem o cara do custo, tem o cara do layout, tem o cara das máquinas, tem o cara do PCP, tem o cara da venda, então existe vamos dizer que uma receita de bolo para montar uma empresa, também existe receita de bolo para montar gestão de liderança, gestão de pessoas. Porque o maior desafio é que o empresário acha que o líder nasceu pronto, e não se nasce pronto. Líder se prepara, líder é cartilha, é disciplina para seguir aquilo que precisa ser feito para gerar o resultado que a empresa está esperando, desenvolvendo pessoas. Liderar é sobre desenvolver o líder para ele se tornar a pessoa que você pretende que ele se torne. E quando ele se torna essa pessoa, ele é promovido. E a indústria faz diferente. Primeiro coloca o cara lá, depois descobre se ele vai ser líder. E aí nós temos os problemas que a gente está vendo por aí, mas, infelizmente, eu vejo que tem empresário que está conformado e que aqueles que estejam inconformados consigam encontrar a sua direção. Esse é o meu grande desejo. Excelente. Mas a maioria já entendeu que precisa mudar e você que entendeu, tá aí o nosso presente para você. Você vai clicar na descrição desse vídeo, vai fazer o diagnóstico, depois vai entrar em contato com a nossa equipe, fala lá com a nossa equipe. Nós temos algo muito importante para apresentar. Se você achar que faz sentido, você vai seguir com a gente aqui na Universidade Moveleira. É isso aí, Carla. Gostei, hein? Vamos fazer mais. Vamos fazer mais. Vamos fazer mais. Vamos fazer de operação comercial. Vamos conversando sobre isso. Você comenta aqui, dá sua sugestão, coloca aí qual é o tema que você gostaria de ver, de assistir aqui no próximo podcast nosso. E assim nós vamos construindo esse canal com você, trazendo cada vez mais o que você enxerga no dia a dia, a realidade que você percebe e como resolver esse problema. Isso aqui foi uma aula. Foi uma aula. E eu fico muito feliz com isso, porque esse é o nosso propósito. Um grande abraço e até o próximo vídeo. É isso aí.